Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí na proposta de destruir a prova da especialista de aeronáutica de 2021. Chegamos à questão 78 e essa aí diz o seguinte. O centro de massa é definido um ponto geométrico no qual pode-se considerar toda a massa do corpo ou sistema físico em estudo. A seguir tem três partículas, A, B e C, em um plano de massas respectivamente de 1 kg, 2 kg e 2 kg. Então, esse A aqui tem 1 kg. Eu vou botar só a unidade, tá? Vocês sabem que eu estou falando quilograma. O A é 1, o B é 2 kg e o C é 3 kg, tá? Só não estou colocando as unidades aí para não ficar muito poluído, legal? As coordenadas em metros de cada uma das partículas são dadas pelos eixos x e y dispostos no gráfico na figura. Portanto, as coordenadas centro de massa do sistema será... Gente, eu não vou simplesmente resolver a questão, não. Eu quero conversar um pouco sobre essa questão aqui. Então, a gente vai ter uma solução um pouquinho mais longa, tá? Mas lá no finalzinho a gente vai fazer as contas para deixar todo mundo feliz, para ver como é que é. Porque como é um tipo de questão que cai pouco, eu não lembro de ter ensinado isso de uma maneira consistente para vocês. Basicamente é o seguinte, se você tem um objeto homogêneo, sei lá, a régua que você está usando aí para poder fazer suas linhas retinhas, você pode encontrar o centro de massa por simetria. Você traça a linha aqui, então o centro de massa fica bonitinho aí no meio, tá? E qual é a ideia? A ideia é que se você apoiar seu dedo aqui, em tese, você consegue equilibrar a régua a partir desse ponto aí. Então, tem tudo a ver com o momento de força. Ou seja, você traduz todos os momentos de força que você pode fazer atuar sobre o corpo aí, reduzido a um ponto só, que é o velho e bom conceito de ponto material. Legal? O lance é se você tiver alguma coisa, digamos assim, ó. Por exemplo, qual é o centro de massa disso? Se você tem um centro de massa, você cortou um pedaço de madeira e ficou com esse formato aí, digamos que você queira fazer uma espécie de uma bandeira aí para sinalizar, você separa, você vê o centro de massa desse trecho, você vê o centro de massa desse trecho aqui, em relação a um eixo cartesiano aqui, e vê qual o momento de força que isso aplicaria. Então, você teria um momento aqui em relação ao eixo X, ó. Então, a força que multiplica a distância é x1 aqui, mais a força 2 que multiplica a distância 2 aqui. Legal? E substituiria tudo pela massa, pelo peso aí, no caso, pela força de você ter os dois corpos aí. Legal? Como está todo mundo no mesmo campo gravitacional, você pode, né, força, no caso especificamente o peso, massa que multiplica a aceleração da gravidade, você poderia dividir a aceleração da gravidade por todo mundo aí e teria m1 x1 mais m2 x2 dividido pelas massas que você tem aí de m1 e m2. Legal? Então, a conta que a gente vai fazer em cada um dos eixos é essa daí. Beleza? Então, deixa eu apagar isso aqui. Base teórica dada, né? Porque eu acho que a gente não viu isso antes no canal. Acho que é a primeira questão que eu lembro, é a primeira questão que eu faço assim. Então, vamos fazer as contas, tá? Qual vai ser o centro de massa em relação ao ponto X? Então, você vai aqui, ó. Qual é a massa disso aqui? 2. Qual é a distância? 2. Em relação, deixa eu botar outra cor aí para vocês perceberem que eu estou falando agora do ponto A. Tá? Como é que vai ser aqui, ó? Qual é a distância? 4. Qual é a massa? 1. Agora vamos fazer em relação ao ponto C. Qual é a distância? 6. Qual é a massa? Eu coloquei 3. Pô, ainda bem que eu observei, né? Porque, na verdade, C, a massa vai ser igual a 2. Deixa eu corrigir aqui. É assim que se detona vídeo, né? Assim que você, no final das contas, faz o vídeo erradão, né? 2. Aí você divide, né? Na verdade, isso tem carinha de calcular a média ponderada, né?
divide pela soma das massas. 2 mais 1 mais 2. Então, o seu centro de massa em x vai ser igual a 4 mais 12, dividido por 5. Você vai ter 8, 20 dividido por 5, vai ser 4. Legal? Já daria para eliminar a letra A e a letra B. Isso se desgraçadamente a minha resposta não tivesse marcada aqui em vermelho. Legal? Agora vamos fazer isso de novo em relação a y. Então vamos lá. Qual vai ser o teu y aí? A tua distância daqui vai ser 1. E a massa dessa criança daqui, B, é 2. Vamos fazer em relação ao A. A distância é 2 e a massa é 1. Vamos fazer em relação ao C. A distância é 3 e a massa é 2. Tudo isso dividido pela soma das massas. 1 mais 2 mais 1 de novo. Falei trocado, mas fiz certo. Tá? Massa de 2 kg, 1 kg e 2 kg. Então, teu y vai ser igual a 2 mais 2 mais 6 dividido por 5. 10 dividido por 5 é 2. Então, você vai lá e marca o ponto. Marca C sem nenhum problema. Beleza? Agora, como é que eu mataria essa questão sendo aluno? Deixa eu apagar essa guerra toda aqui para vocês enxergarem uma coisa aqui, que foi a conversa que a gente teve no começo. Vou traçar uma reta aqui para vocês verem primeiro que os 3 pontos estão alinhados, tá? Legal? Então, primeira coisa que eu tenho que saber é que ele vai ter que fazer parte dessa reta daí. Legal? Então, por exemplo, bom, vou localizar cada um dos pontos aí para vocês verem o que não dá certo. 2 e 3, bate aqui, ó. Deixa eu marcar ele com uma cor diferente, ó. Para a letra A, o ponto 2 e 3 está fora do eixo, então não pode ser isso aqui de jeito nenhum. Legal? O B. O B, 2 e 4. 2 e 4, bate aqui, ó. Também fora, também não serve. 4 e 2 é a resposta, né? Vou marcar ele em verde aqui, ó. 4 e 2 é a resposta, está aqui em cima da letra A. Legal? 4 e 4. Tá faltando cor? Vai ser em roxo. 4 e 4. Tá aqui, ó, fora também. O único ponto que está no eixo é justamente a resposta, letra C. Já seria o suficiente para você matar a questão. Mas digamos que ele tivesse colocado aqui uma letra E, o ponto, sei lá, o ponto 6,3, que está em cima de C bonitinho aí. Por que não pode ser essa resposta? Repara a estrutura dessa reta aqui, ó. Você colocou uma coisa aqui com 1 kg aqui, uma coisa com 2 kg aqui e uma coisa com 2 kg aqui, no qual essas distâncias aqui são iguais. Então você encontrou simetria, fazendo com que o centro de gravidade fique justamente entre os dois pontos. Que é a ideia, por exemplo, de você ter um halter, né? Quando você malha, ficou mal desenhada a dessa, eu vou fazer caprichadinho, tá? Como é que é o desenho de um halter? Você tem uma bolinha do lado de cá, você tem uma bolinha do lado de cá, elas são iguaizinhas, deixa eu tentar fazer bem caprichado, tá ruim, mas tá bom, unidos por uma haste, tá? Aonde é que você vai segurar no halter? Bem no meio. Legal? Porque o seu centro de gravidade está aqui, bonitinho, encontrado num ponto de simetria, onde as distâncias e as massas daqui para lá coincidem com as distâncias e a massa de lá para cá. Legal? Então, uma forma que a gente teria de matar essa questão aí, especificamente para os valores dados, é perceber, primeiro, que está todo mundo no mesmo eixo. Segundo, que você tem simetria aí de estrutura de massas e distâncias a partir do ponto A, que é o seu centro de gravidade. Beleza? Me desculpando aí pela aula um pouco mais longa,
Mas eu acredito que a gente não podia fugir da base teórica para poder matar essa questão bonitinha, porque eu simplesmente dizer para você que essa aqui você encontra, isso aí você encontra fazendo a média ponderada e tudo bem. Aí você saberia fazer a questão, mas continuaria sem entender do que estava se falando, que é uma ótima forma de esquecer o que você aprendeu, legal? E não é essa a proposta aqui do canal. Bem, é isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia, deixa o like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim, mas principalmente dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de curso para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.